Começamos. Falta um minutinho para as 3. E para dar tempo aí das irmãs chegarem. Letícia botou a garrafa aqui, molhou aqui no caderno de anotações. Ó. Missionária já entrou. Pai do Senhor, missionária. Gente, não deixa de comentar não quando eu perguntar. Coloque aí. Ju entrou. Pai do Senhor. Graça e paz. Tem que me acostumar a falar graça e paz agora, que graça e paz é chique, né? Graça e paz. Graça e paz. Gente, espero aqui mais um minutinho para as irmãs chegarem. E hoje palestrando com o Senhor, eu pedi um direcionamento para o Senhor com relação à palavra de hoje. E eu estava pensando uma coisa e o Espírito me levou a outra totalmente diferente. Mas eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu como ele tem falado ao meu. E vai ser uma tarde assim bem abençoada que nós vamos ter na presença do Senhor. Eu não sei como é que vai ser porque o pastor anunciou 3h30, né? Só que é 3 horas. Agora eu não sei, né? Foi mandado o flyer. Nós vamos ver como é que vai ficar aí. Foi mandado o flyer para todas as irmãs, que é às 3 horas. Mas vai ficar gravado, depois a irmã ela vai acabar assistindo. Então, já se passaram 2 minutinhos e nós vamos dar início. Janaína, graça e paz, tudo bem? Então, nós vamos dar início e eu vou iniciar orando ao nosso Senhor. Porque sem Ele no nosso meio nós não somos nada, né? Porque tudo é para Ele, em prol dEle. Então, eu vou iniciar orando. E eu convido você a fechar seus olhos agora nesse momento, para a gente poder começar essa live. Senhor Deus e Pai, Deus amado, nosso Pai, nosso Abba, Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus, nessa tarde. E eu creio, Senhor, que o manifestar do Teu Espírito, Senhor, será realizado, Pai, porque a Tua palavra ela não volta vazia. Ela sempre faz o que lhe apraz e prospera para aquilo que ela foi enviada. Eu creio, Senhor, no manifestar da Tua palavra, Senhor, como libertação dentro de nós, como despertamento, como motivação, como direção para as nossas vidas nessa tarde. Senhor, fala conosco. Eis aqui, Senhor, tua serva, sou instrumento nas tuas mãos. Faça o teu querer, Senhor. Despertas as mulheres que ainda estão, Senhor, por vir. Pai, porque, Deus, é um momento de consagração, Senhor. É um momento, Deus, de investimento no nosso espírito. É um momento pouco, Senhor, mas é um momento, Senhor, que temos que tirar, Deus, para investir na nossa vida espiritual, além do nosso cotidiano, Pai. Muito obrigada desde já pelo teu manifestar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, minhas amadas irmãs. Nossa, agora só ficou uma. Ou é a internet, ou é a internet, deve ser essa internet. Se aqui também parar, vocês falam, tá? Quem está conosco é a Rosa. Oi, Rosa. Pai do Senhor. Então, nós vamos dar início nessa live com elas, que é feita especialmente para você, mulher. Mas a palavra de Deus, ela fala para ambos os sexos. Então, se algum homem ver, com certeza vai se encaixar, porque a palavra de Deus é para todos nós. E hoje eu vou falar sobre o que te faz parar é a sua maior fraqueza. O que nos faz parar é a nossa maior fraqueza. E eu convido você a abrir lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Enquanto você vai abrindo a palavra, eu quero falar um pouquinho desse título. O que nos faz parar é a nossa maior fraqueza? O que nos faz parar? Oi, Andresa, paz, graça e paz. O que nos faz parar é a nossa maior fraqueza.
E nós precisamos identificar isso, nós precisamos entender isso, nós precisamos ter o discernimento disso. O que nos faz parar, eu digo não somente ministerialmente falando, o que tenta nos fazer parar, né? O que tenta nos fazer parar como mãe, o que tenta nos fazer parar como mulher, o que tenta nos fazer parar como mulher dentro do ministério, Fernanda, Graça e Paz, é a nossa maior fraqueza. E nós precisamos conhecer essa fraqueza em nós. Nós precisamos entender essa fraqueza em nós. Nós precisamos ter o discernimento dessa fraqueza dentro de nós. Para poder entender essa fraqueza e lutar contra ela. Para essa fraqueza não nos paralisar. Porque o maior intuito do adversário da nossa alma é nos paralisar. É nos paralisar. E é nos paralisar mesmo. Porque a fúria dele é para o evangelho não ser pregado, é para os cativeiros não serem desfeitos, é para as prisões não serem desfeitas, é para o emocional ficar amarrado. A luta dele é essa, para nos aprisionar em todas as áreas. Mas nós não podemos parar mediante as nossas fraquezas. Existem fraquezas sim em nós. Nós temos as nossas debilidades. Mas como que a gente consegue vencê-las? Quando a gente conhece, confessa e pede discernimento a Deus para, através da sua palavra, aquilo ir trabalhando dentro de nós, mudando, havendo uma libertação, que vai ser o tema de quinta-feira, né? Libertação. Mas vamos lá, mediante todas essas fraquezas, existe até um propósito para a fraqueza, sabe? Nós não somos 100% espirituais, então vai ter momentos que a gente vai dar uma fraqueza na nossa carne. A gente vai deixar algumas vezes a nossa carne falar, a nossa alma falar. Mas até para isso existe um propósito. Vamos ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9. Vou começar com o versículo 9. Vem dizendo assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas perseguições, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias que eu falei, né? Ih, gente, eu pulei, vou repetir aqui no 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando eu sou fraco é que sou forte. Essa é uma passagem muito linda que Paulo vem, se você quiser ler ela, vai do 1 até o 10 que nós lemos, que fala sobre quando Paulo ele pede a Deus para tirar o espinho na carne dele, né? Que era uma fraqueza. E ele orou por 3 vezes, porque o judeu não tem costume de pedir mais de uma vez a Deus, porque ele sabe que ele ora e que Deus ouviu e que no tempo certo Deus vai realizar. Então, o judeu ele tem essa convicção, essa fé inabalável, essa certeza de que falou uma vez, Deus ouviu, pronto e acabou. E ele espera, e ele confia, e ele declara essa palavra. E a gente pega isso também como um exemplo para a nossa vida. Não que devemos orar sempre, claro, devemos orar sempre, mas concernente a algumas coisas, a gente tem que ter a certeza que Deus nos ouviu e que Ele, no tempo certo, Ele vai realizar aquilo que nós pedimos segundo o seu propósito. Porque acima do meu propósito, da minha vontade, sempre vai ter a vontade do Pai. E nessa passagem que ele vem dizendo que, mas ele disse, a minha graça te basta. Eu não sei se você tem orado a Deus com relação a algumas coisas que você, eu e eu também tenho passado. Muitas coisas e nas nossas fraquezas
nos insultos, nas necessidades, como vem dizendo aqui. Eu botei até aqui, nos insultos, nas faltas, nas nossas faltas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Isso, se você tem clamado a Deus, isso é uma fraqueza sim que nós passamos, nos faz ficar fraca sim. Quem é a pessoa que passa por tudo isso e consegue ficar forte? Não existe. Nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por momentos delicados. Minha luz está queimou. Minha outra luz queimou, gente. Misericórdia. Não vai cair a luz agora não, hein? Senhor, segura aí. Então, e ali naquele momento, voltando para Paulo, Laís, a graça e paz, Dani, graça e paz, Amanda, graça e paz. E ali naquele momento onde Paulo pediu a Deus por 3 vezes, a Bíblia quis dizer que por 3 vezes Laís enviou solicitação para participar do vídeo. Ué, acho que... Ué, não tá. Você quer falar? É isso? Fazer transferência ao vivo. Ai, Lads, eu não sei mexer nesse negócio não. Depois a gente vê isso daí. Vamos acompanhando aí. No final, se você quiser participar, eu te chamo para você falar comigo, tá? Mais tarde, no final. Então vamos lá. Paulo, ele pede então por 3 vezes para Deus para tirar aquele espinho na carne. E aquele espinho na carne deixava ele fraco. E lá em cima vem dizendo que o mensageiro de Satanás esbofeteava, atormentava ele. Algumas passagens dizem que atormentava, esbofeteava. Enfim, ele tinha algo na carne dele que o afligia. E aí, nessa tarde, nós precisamos analisar a nossa vida. O que te faz parar é a sua maior fraqueza. E qual é a nossa fraqueza nessa tarde? Qual é a fraqueza que está tentando te paralisar? Qual é a fraqueza que está tentando te entristecer? Qual é a fraqueza que está tentando aniquilar ou trazer, sabe, sofismas e fortalezas na sua mente para te paralisar em tudo? Porque quando nós somos envolvidas, graça e paz, família, graça e paz. Então, aquilo que tenta te paralisar, aquilo que a tua maior fraqueza é aquilo que tenta te paralisar, mas nós precisamos entender e chegar a um ponto e discernir qual é a nossa maior fraqueza. E ali Paulo vem falando para Deus, Deus, tira. Eu não sei se você nessa tarde está falando, Deus, eu não suporto mais. Deus, tira. Eu não aguento mais. Estou no meu limite. Tá aqui, estou até aqui. Tá até aqui, tá quase submergindo. Sabe, eu tô quase me sufocando. Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais passar por isso, Senhor. Senhor, eu tô cansada. Senhor, eu tô fraca. Senhor, até onde o Senhor vai me levar? Eu preciso que o Senhor dê um ponto final nisso. Eu preciso de um refrigério. Eu não sei se você está pedindo isso para Deus. Sabe, essa angústia que está no meu coração está me matando. Essa falta que está dentro da minha casa, essa necessidade que eu estou precisando para mim, para meus filhos. Senhor, até quando? Senhor, até quando esses insultos desse, ou do esposo, ou de alguém, de alguma pessoa, de uma mãe, de um pai, de um filho, até quando eu vou ter que ficar ouvindo esses insultos? Até quando, Senhor, eu vou sofrer perseguição? Tudo que eu faço, tudo que eu boto a minha mão na igreja, no trabalho, ou até para fazer para a família, eu sou perseguida, Senhor. Até quando? Mas o Senhor tem uma resposta para mim e para você. A graça dele nos basta. Ele diz para mim e para você, receba a minha graça para poder suportar. Porque a graça de Deus, ela vem para fazer a gente suportar. E ele ainda diz mais. Ele, nosso Deus Todo-Poderoso, ele diz mais para a gente nessa tarde. Ele diz, pois o meu poder, aleluia por essa palavra, se aperfeiçoa na fraqueza, na sua fraqueza. Então o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, quando nós entendemos que estamos fracos, nós entramos totalmente na dependência de Deus. Eu digo em todas as áreas. Porque tem áreas da nossa vida que a gente acha que a gente tem o controle. Mas o Senhor, Ele quer uma dependência total de todas as áreas. Ele não quer só
entrar na nossa sala, Ele quer entrar no nosso quarto bagunçado, Ele quer entrar na cozinha, Ele quer entrar no banheiro que você não lavou, que eu não lavei, Ele quer entrar lá na área de trás onde fica a bagunça, Ele quer movimentar e organizar toda a nossa casa, sabe? E Ele diz que é nessa fraqueza, nessa nossa debilidade, a graça dele nos basta. Quantas vezes eu pedi a Deus chorando no meu corredor, com lágrimas, me arrastando, falando com o Senhor, falando: Senhor, eu não aguento mais. E o Espírito que é santo, que é lindo, que é maravilhoso, que é o Espírito que habita dentro de mim, que habita dentro de você, fala: a graça de Deus te basta. Levanta desse chão. Eu não mandei você ficar nesse chão, eu não mandei você ficar nesse marasmo, eu não mandei você alimentar essa tua fraqueza. Você precisa vencer essa fraqueza. Você precisa passar por cima dela, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Porque quando você passa por essa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, porque nós somos totalmente dependentes dele. É essa dependência que o Senhor sempre quer de nós. E a nossa fraqueza muitas das vezes vem para nos parar, mas eu te falo, o que nós estamos fazendo da nossa fraqueza? A nossa fraqueza vai ser um trampolim para a gente se aproximar mais de Deus, ou a nossa fraqueza vai nos fazer gerar mais angústia para nos deixar mais para baixo? Isso é questão de escolha. Eu ouvi hoje uma ministração muito linda, eu até anotei aqui. Nada, cara, é muito lindo isso que o cara falou. E é uma realidade. O pastor falou assim: nada é mais forte do que o poder de uma decisão. Nada é mais forte do que o poder de uma decisão. Eu decido pegar essa fraqueza, colocar na dependência de Deus, porque o poder dele se aperfeiçoa nessa fraqueza. E eu me torno totalmente dependente dele. E essas necessidades, minhas amadas irmãs, elas vão sendo supridas. Sabe, esses insultos, eles vão entrando no ouvido e vai saindo pelo outro, porque você sabe com quem está com você é maior do que qualquer situação contrária. Você sabe, aquele que te chamou, que te escolheu, é que garante. Porque antes de fazer contigo, é o que o Senhor estava ministrando no meu coração um tempo atrás, eles não estão fazendo contra mim, eles estão fazendo contra o próprio Deus. Quando nós estamos caminhando correto diante do Senhor e nós somos insultadas, nós passamos por problemas difíceis, nós não somos compreendidas, nós não somos sendo compreendidas diretamente, mas indiretamente, mas diretamente é o Senhor que estão fazendo. Então eu preciso pegar essa fraqueza que o inimigo ele quer potencializar por negativismo, fazendo com que eu venha a ficar alimentando isso dentro de mim. Eu tenho que pegar essa fraqueza que eu tenho e você tem a sua, você sabe qual é a sua, eu tenho a minha. O inimigo sabe aonde muitas das vezes ele usa alguém para tentar me entristecer. Ele sabe das minhas fraquezas, mas eu preciso conhecer as minhas fraquezas. E aí é o próximo tópico que nós vamos falar aqui nesse momento, que é sobre o discernimento. Na primeira live eu falei sobre o discernimento. Mas se você quiser anotar aí, anota um versículo que é muito legal, que é um versículo muito esclarecedor, que está lá em Salmos 119, 125. E vem dizendo assim o salmista: sou teu servo, eu sou tua serva. Eu sou tua serva. Dai-me, aí ele já está pedindo para Deus, dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa. Essa fraqueza, essa debilidade vai virar um testemunho quando você tem o discernimento dela. Oh, aleluia! Sabe, eu sou tua serva, Senhor. Então me dá o discernimento disso que eu estou passando, porque eu vou passar, eu vou vencer. Porque o maior que está comigo do que está contra mim. Porque quando eu estou fraca, aí eu estou forte, porque eu estou totalmente dependente de Deus. Então eu vou vencer. Então me dá o discernimento disso que eu estou passando, porque isso amanhã vai virar um testemunho. É isso que o salmista vem dizendo aqui. Senhor, me dá o discernimento. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Me dá o discernimento para eu poder compreender os teus testemunhos, porque a nossa vida é feita de quê? De testemunho da glória de Deus, de testemunho do mover do Senhor, testemunho de milagres, de curas, de libertações. A nossa vida é feita disso. Só que eu só consigo passar
ter esses testemunhos quando eu passo por momentos difíceis, pelas fraquezas. Mas nessa tarde o tema é: o que te faz parar? O que te faz parar é a sua maior fraqueza. Então, qual é a sua maior fraqueza? Você precisa ter o discernimento qual é a sua maior fraqueza. Porque o inimigo ele já sabe qual é a tua maior fraqueza. Porque ele tem apontado, ele tem direcionado, ele tem movido, né, o nosso derredor, porque o nosso redor está os anjos do Senhor, mas o nosso derredor ele tem movido situações para te enfraquecer, para te entristecer, para te paralisar. Mas pega essa palavra nessa tarde e essa fraqueza que você tem sentido mediante as necessidades, insultos, perseguições, faltas, angústias dentro de você e faz disso um trampolim para você chegar mais perto de Deus. Chegando mais perto dele, você vai ter o discernimento e aí amanhã você vai conseguir vencer essa etapa e vai dar testemunho daquilo que você passou em Deus. Aleluia por isso. Aleluia por essa palavra. E aí vem um outro complemento. Com o discernimento, nós conseguimos entender o nosso chamado. Eu não vou falar sobre o chamado nessa live, mas na próxima live eu vou falar sobre o chamado. Mas eu quero que você entenda só um pouquinho só do seu chamado e das afrontas e tudo que vem ao contrário contra a tua vida, porque você e eu, nós temos um chamado. Abra sua Bíblia lá comigo, em Filipenses 3,14. Vou beber aqui um pouco d'água enquanto você abre aí. Filipenses 3,14. Se alguém puder botar aí nos comentários para mim, Juliana, missionária, se alguém puder colocar aí nos comentários, tá? O chamado é Filipenses 3,14. Na minha versão vem dizendo assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Existe um chamado celestial. Que chamado é esse? Chamado de Deus na terra. Existe um chamado de Deus na terra. E essas fraquezas e esses momentos difíceis, eles vêm para tirar a gente desse foco. Ei, mulher, volta pro foco. O foco é o teu chamado celestial. Lá em Filipenses vem dizendo: prossigo para o alvo, prossegue. Levanta desse chão, saia dessa cama, pare de chorar, mulher. Levanta. A dispensa da vazia, profetiza. Sabe, teu marido não arrumou emprego, profetiza, declara, não fica falando palavras contrárias, não. Fala assim: ai, não tem emprego, será que Deus não está me vendo? Ai, a situação está difícil, será que Deus não está... Não! Mulher de Deus, declara. Sabe, eu declaro minha dispensa cheia. Eu declaro que o meu marido vai ser liberto desse cativeiro na mente dele. Eu declaro, em nome de Jesus, eu declaro que o meu marido vai andar comigo na obra do Senhor. Eu declaro que eu vou estar cumprindo o propósito de Deus. Eu declaro que essa fraqueza não vai me vencer, porque a graça de Deus me basta e o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu preciso declarar palavras para elas alcançarem um alvo, porque as palavras negativas, elas alcançam o alvo. Como a gente acredita que a palavra negativa, ela alcança o alvo e ela faz aquilo que nós declaramos, e como a gente não vai acreditar que a palavra de Deus ela também alcança o alvo e faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, assim diz a palavra do Senhor. Esse poder que opera em nós é a nossa fé. É a nossa fé. Lá em Romanos também, 11, 29... Se você depois puder ler, que eu não botei o texto aqui, tá? Em Romanos 11 de 29, diz que o chamado de Deus é irrevogável. Os dons e o chamado de Deus é irrevogável. Ou seja, quando ele chama, quando ele dá, ele não tira, é irrevogável. Ele conta comigo, ele conta com você. Ele conta conosco, mulher. Nós somos mulheres sensíveis à voz do Espírito Santo. Por que tem mais probabilidade de mulher na igreja do que homem? Por causa da sensibilidade que nós temos. Nós somos emocionais. E muitas das vezes a emoção ela é ruim quando ela não é equilibrada, quando ela não é tratada. Mas a emoção nos faz chegar mais próximos a Deus porque nós ficamos mais sensíveis. A gente não age tanto com a razão.
Então, minha amada, tudo isso que acontece na minha e na sua vida é para o nosso chamado. É para parar o nosso chamado. Mas existe um Deus que chamou, e o que ele chamou é irrevogável. O que ele dá, ele não tira. A tua fraqueza não pode te paralisar. A sua necessidade não pode te paralisar. As perseguições não podem te paralisar. Os insultos não podem te paralisar. A angústia que você tem sentido não pode te paralisar. Não deixe o inimigo te paralisar. Porque aquilo que Deus te deu, Ele está contando contigo sim. Ele não precisa de nós. Mas se somos chamados, somos escolhida, e se Ele nos salvou e nos deu oportunidade de viver na Terra, existe um propósito para isso. Vou até falar isso na quinta-feira, no culto de quinta. Né? Se libertar para quê? Para que me libertar? Então vamos lá. E Paulo ele continua nos ensinando lá em Filipenses 4:10. Lá em Filipenses 4:10. Paulo passou por várias coisas, perseguições, foi apedrejado, bateram nele, quase que ele morreu, naufragou. Nossa, aconteceu tanta coisa com aquele homem, gente. Ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Ele diz assim para mim e para você: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só que ousadia. Sede meus imitadores. Será que a gente pode dizer isso para alguém? Sede meus imitadores, porque como eu sou de Cristo, como eu sou de Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E numa das passagens que ele passou necessidade, ele disse: eu sei ter tudo, eu sei não ter nada, eu sei estar em bonança, eu sei passar fome. Nessa passagem que é muito linda, que está lá em Filipenses 4:10, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos. Podemos por quê? Porque passamos com um Deus que está do nosso lado, que Ele nos dá graça para passar, e não passamos sozinhos, não estamos nesse mar sozinho, não estamos nesse vento sozinho. Essa tribulação e essas faltas e essas percas, elas não estão vindo para nos matar. Não deixe o inimigo usar disso para te afundar cada vez mais. Olhe para isso e veja isso como um trampolim para você crescer, para você dar testemunho, para eu e para você darmos testemunho nessa terra da glória de Deus manifestada em nós. Nós precisamos dar testemunho. E como vamos dar testemunho se não passar por momentos difíceis? Porque não é só nos momentos bons que a gente dá testemunho, é nos momentos difíceis. E deixa eu te falar uma outra coisa que não está escrita aqui. A mulher serva do Senhor, chamada de Deus, escolhida, precisa passar por um deserto, porque deserto é a escola de profeta. Deserto é a escola de profeta. Eu nunca vi um grande profeta não passar por um deserto. De repente, esse deserto que você está passando é uma fraqueza. Só que eu te digo nessa tarde, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não deixe essa fraqueza te paralisar dentro da sua casa como esposa. Não deixe essa fraqueza te paralisar como mãe. Não deixe essa fraqueza tirar a tua esperança de obter algo amanhã, tirar a tua esperança de gerar um filho, tirar a tua esperança de amanhã ter um emprego, tirar a tua esperança de amanhã ser uma grande mulher liberta, discipulando outras mulheres. Não deixa essas necessidades, essas faltas paralisarem você no seu chamado, naquilo que Deus te chamou. Porque o chamado de Deus é irrevogável. Os dons e o chamado de Deus, ele não volta para ele. Ele já nos deu. Então o que a gente vai fazer com isso? Nós precisamos prosseguir, caminhando com fé. Prosseguir incessantemente, sabe? E eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. De repente você não passou por momentos de dificuldade financeira, ou você já passou por um momento de dificuldade financeira, você não passou por um momento de enfermidade, ou você já passou por um momento de enfermidade. Eu não sei qual foi o seu deserto, mas eu creio que nesse teu deserto, como no meu deserto também,
Tudo posso naquele que me fortalece, porque quem me garante não só a força do meu braço, não é meu esposo. Quem me garante é aquele que me chamou, é aquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É ele que me garante, é ele que me sustenta com a sua destra fiel. Os olhos dele não estão fechados, o ouvido não está travado, a boca não está fechada. O nosso Deus é um Deus real, invisível, mas ele é real. E ele está pronto para nos reerguer nessa tarde. Está pronto para nos reerguer nessa tarde. Então eu quero que você receba essa palavra. Essa palavra é uma palavra breve, mas eu creio que é uma palavra de grande reflexão para a nossa vida. Porque o que te faz parar é a tua fraqueza. Então entenda a sua fraqueza, coloca ela diante de Deus. Tenha discernimento que essa fraqueza não é para te matar. Não vai vir para me matar. Porque o papel do inimigo sempre vai ser tentar me paralisar. Esse é o papel dele. Só que eu preciso ter discernimento qual é a arma que ele está agindo naquele momento. Eu preciso ter esse discernimento, sabe por quê? Porque eu vou vencer. Porque quando eu estou fraco, eu estou forte no Senhor. Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu vou vencer não por mim mesmo, porque eu não tenho força, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E com Deus não existe muralha, não existe gigante, não existe nenhuma pessoa, nem altura, nem profundidade, nada. Nenhuma situação que se mantenha de pé mediante ao nosso Deus Todo-Poderoso. E é Ele que nessa tarde te impulsiona a te dizer, minha filha, não deixe essa fraqueza te paralisar, não deixe esses sofismas te paralisar, não deixe a religiosidade te paralisar. Escute a minha voz. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu estou contigo, o que te falta? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz, tudo posso. Eu já passei por tudo. E na caminhada com Deus nós vamos passar um pouquinho de tudo. Se isso é algo para te estimular, vai ser estimulado agora. Mas se isso que você ouviu agora de mim for algo para te paralisar, então eu não vou fazer nada. O que nós vamos apresentar diante do Pai com as nossas mãos? Nós vamos passar, gente, todas as etapas, nós precisamos passar, porque nós precisamos dar testemunho do poder de Deus na nossa vida. Amém? Vou convidar aqui agora uma irmã para estar participando comigo, falando um pouquinho do que vamos ouvir um pouquinho essa irmã. Todo final da live eu vou chamar uma irmã que está participando para poder também expor a visão, expor o que ela aprendeu, colocar o seu posicionamento também. Então, todo final de live eu vou estar chamando uma irmã. E essa irmã, agora que está entrando, é a nossa amada irmã diaconisa Juliana, que agora ela vai ter a oportunidade de estar explanando tudo isso que ela ouviu da parte do Senhor. Fala conosco, Ju. Paz do Senhor. Tremenda essa palavra. Tremenda. Falou tremendamente ao meu coração, porque tem a ver com os dias que estamos vivendo, né? A questão da fraqueza. Acho que todas nós, como mulheres, claro, pode ter homem participando também, mas como a gente está com um público feminino maior, todas nós, como mulheres, nos pegamos, às vezes, nessa crise, né? De entender por que tantas coisas acontecendo, por que tantas dificuldades para a gente cumprir algumas coisas para aquilo que Deus nos chamou. Mas hoje o Espírito Santo falou tremendamente ao meu coração, porque é exatamente isso. A gente precisa passar. E a diferença está em que eu faço com essa fraqueza. Porque a fraqueza ela vai existir. Todos passaram. Até mesmo Jesus teve momentos de fraqueza. Como Paulo teve, Jesus teve, né? No Getsemane, Jesus passou por isso. Eu acho que os dois maiores exemplos da Bíblia, né? O primeiro, Jesus, e também, segundo, também concordo que seja Paulo, porque foi um homem que verdadeiramente foi fiel até o fim. Paralelas, né? Vidas bem paralelas. Exatamente. E às vezes nós somos um pouco
até meio que crente mimadas, né? Porque às vezes a gente não está passando nem pelo um terço do que Paulo passou e, Pois é. e a gente acha que está assim no maior deserto, mas Deus entende, porque é uma fraqueza nossa. Mas o que eu tenho feito com essa fraqueza? E é isso que o Espírito Santo falou ao meu coração através da sua vida, pastora. É eu saber o que eu vou fazer com essa fraqueza e transformá-la ela em algo bom. E o que é esse algo bom? É a dependência total de Deus. A gente tem que parar de achar que a gente sabe tudo, vai resolver tudo, vai agir da nossa forma, e não é. Deus, ele só quer que a gente dependa um pouquinho dele, sabe? Só entenda assim, ó, depende de mim, que eu vou fazer o resto. E a gente, às vezes, quer tomar, isso é muito característica feminina também, né? A gente quer tomar o controle de tudo. E Deus, ele quer ser o controle da nossa vida, né? Então, se hoje eu, a pastora ou as irmãs que estão assistindo, estão passando por desertos, por dificuldade, por angústia, por situações difíceis, se alegre com isso, porque é aperfeiçoamento verdadeiro mesmo, sabe? É você, é como falou domingo lá no culto, né, de cura, é você ser desmontado, né? E ser desmontado dói, sabe? Às vezes é incômodo, mas a gente sabe que o Criador, aquele que te fez, que te montou, né, que sabe a essência que está em você, ele sabe que vai ser para o melhor. E quando você for remontado e as peças se encaixarem, você entender o propósito da sua vida, para aquilo que você foi chamado, tudo isso começa a fazer sentido. E aí você entende que até nas suas dores, nas suas dificuldades, o Senhor, ele vai te dar, né, a esperança para alcançar aquele milagre que você tanto deseja. Então, o Senhor falou tremendamente ao meu coração, eu estou muito impactada. A palavra foi muito tremenda mesmo. Acho que foi o cumprimento de domingo. Acho que a gente está recebendo, né? Acho que Deus está tratando algo aí nisso Ah, aí. Amém? E eu fiquei sim, muito sim. feliz de participar aí com vocês. Vai participar mais vezes. Vamos estar Amém. participando aí no final da live. As irmãs que estão comparecendo. Cada live, uma irmã vai estar participando. Aí depois nós vamos fazer uma live dividida mesmo, sabe? Cada um trazendo uma parte do estudo, tá? Mas de início nós vamos fazer dessa forma. Obrigada, Amém. Ju. Diaconisa Nada. Juliana, muito obrigada pela Beijo, sua oportunidade. Tá bom? beijo, gente. Tchau. Beijo. Então, gente, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe. Gustavo aqui entrando, atrapalhando a minha live. Que Deus abençoe vocês. Que o próprio Espírito de Deus ele continue falando ao seu coração através desses versículos que, que o Senhor trouxe para a gente, que foi 2 Coríntios 12, 9 e 10, que foi Salmos 119, 125. Depois eu vou colocar nos comentários, caso alguém não tenha colocado já. E Filipenses 3,14, que fala do nosso chamado, do dom irrevogável de Deus. E Filipenses 4,10, que fala tudo posso naquele que me fortalece. Convido você a repetir comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Fala comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que te fortalece é o teu Senhor. Aquele que me fortalece é o meu Senhor e nunca vai nos abandonar. Tá bom? Um grande beijo a todas. Que Deus abençoe grandemente. Não deixe de estar na quinta-feira, no na nossa primeira campanha que vai falar sobre me libertar para quê. Nós vamos entender um pouco sobre libertação, salvação, né? Algumas áreas aí que o Senhor está ministrando, tá bom? Ó, um grande beijo a todas. Fiquem na paz.